Muito boa tarde. Um grande prazer ter todos vocês aqui. E com o Dr. Stephen, nós estamos exultantes de alegria, né, hoje de poder contar com a presença de ninguém menos do que o Dr. Drauzio Varela, um amigo pessoal e alguém que eu reputo como uma pessoa que é renascentista, né? Muitos talentos, né? Entre os quais, que eu acho que uma das coisas que é mais impressionante no Drauzio, que é a capacidade de comunicação, né? E que ele tem utilizado ao longo de todos os seus anos de profissão, né? De uma maneira absolutamente fantástica, né? Trazendo essa capacidade, né, para abordar temas, né, sociais, educar a população, né, e com um serviço e muitas horas prestadas para o Brasil, né, como um todo. Então, Drauzio, para nós é um grande prazer. A gente, como todos as tuas legiões de fãs, nós te admiramos muito, né, e certamente estamos muito satisfeitos com a tua presença. Boa noite, Drauzio. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria pedir às pessoas que estão nos assistindo que não levem a sério esses elogios do Carlos Barros. Nós somos amigos há muitos anos e somos amigos internacionais, porque nós nos encontramos muito nos congressos internacionais e eu tenho maior respeito pela competência do Carlos, que é um dos mais destacados oncologistas brasileiros. E assim, tudo isso já estava combinado, pessoal, assim, eu ia dizer uma coisa boa dele, depois para ele me devolver, e agora a gente vai entrar a elogiar o Stephen, assim todo mundo fica... Né, que está faltando, né? Exatamente. Então, Stephen, pode dar início à nossa atividade aqui, descrever o que a gente vai fazer essa noite. Obrigado, Barros. Obrigado, Drauzio. Novamente, é um prazer enorme poder contar com a capacidade excepcional de comunicação e trazer informações que podem ser de uma complexidade grande para a população, mas quando chegam de uma forma simples, as pessoas diminuem sua ansiedade, acabam indo na direção certa. Nós estamos vivendo um momento que é absolutamente fundamental dar orientações certas. Nem sempre elas são coordenadas, de forma que o papel de comunicação em saúde se tornou muito fundamental. Eu estou com a lista aqui, então já chequei aqui os elogios mútuos, viu? Essas duas partes já estão checadas no nosso roteiro. Agora, a verdade dita, não teria dúvida que ia acontecer isso, porque eles são elogios legítimos aí, que vocês merecem, evidentemente, e eu acompanho a carreira de ambos há muito tempo e, evidentemente, me orgulho muito de poder estar por perto de vocês e com todo mundo agora tentar aprender um pouco e absorver um pouco do talento que vocês têm. O objetivo aqui justamente é esse. Nós temos já uma grande quantidade de pessoas que se manifestou e mandou perguntas e querem entender um pouco do que nós podemos decifrar deste mundo, e nós elegemos o conceito de mitos e verdades do câncer, e obviamente ela está muito imbricado atualmente na questão da pandemia, para isso, para devolver para a população um pouco de clareza nesse momento que eles estão confusos, ansiosos, ouvem pedaços, fragmentos de informação e que gera muito mais problema do que solução. E eu queria poder começar dessa forma, Drauzio, conhecendo comunicação, como tu conhece, e recebendo milhares e milhares de perguntas todos os dias. Por onde é que tu acha que é justo a gente começar? O que seria o básico para a população entender deste cenário, entender do câncer e do contexto do câncer no meio da pandemia? Quais são os básicos que poderiam iniciar botar todo mundo na mesma página? Olha, eu acho que quando nós temos uma situação como essa que estamos vivendo, uma epidemia que se dissemina com um elevado número de mortes no país, isso concentra todas as atenções, evidentemente, né? E aí nós tendemos a não olhar direito os outros problemas de saúde. Toda vez que a gente falava que podia acontecer um colapso nos hospitais brasileiros,
as pessoas talvez não entendessem direito o que significa um colapso. O colapso é quando o sistema chega no seu limite, que não consegue mais ultrapassar. Então, o limite qual é? É quando não cabem mais doentes com Covid nos hospitais, porque as UTIs estão lotadas, mas quando os outros serviços de saúde também não conseguem funcionar, porque estão todos cooptados pelo enfrentamento da epidemia. E o caso do câncer é particularmente preocupante, porque todos sabem que o segredo do grande número de casos de câncer que nós conseguimos curar hoje é o diagnóstico precoce. Tumores avançados, especialmente tumores metastáticos, aqueles que se disseminam para outros órgãos, muitas vezes, quando o paciente consegue ter assistência médica, o tratamento curativo já não é mais possível. Então, nós estamos vivendo esse momento muito perigoso. Eu acho que cabe a gente tentar manter, porque nós temos que fazer uma pressão sobre o sistema de saúde para que não interrompa o tratamento dos doentes com câncer, para que não interrompam o emprego dos métodos diagnósticos. Eu ainda hoje recebi uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás, dizendo que estava com um problema muito sério, que a sobrinha tinha feito uma tomografia de tórax e tinha aparecido uma lesão no tórax e ela precisava fazer uma broncoscopia. E ele não conseguia fazer a broncoscopia de jeito nenhum, queria minha ajuda, como se eu pudesse encaminhar para um hospital público e dizer, olha, faça uma broncoscopia. E é claro que não, né? Mas esse é o problema todo. Então, essa moça está aguardando um lugar para fazer a broncoscopia, mas a broncoscopia não vai curá-la de nada, vai apenas permitir que se faça o diagnóstico, e aí vem a segunda fase, que é o tratamento, né? Não sei o que ela vai precisar, se vai precisar de cirurgia, se vai precisar iniciar com quimioterapia, radioterapia. Vivemos uma situação muito complexa nesse momento aqui. Isso que tu estás dizendo é extremamente importante que as pessoas se deem conta, Drauzio. Já desde o ano passado, a gente, não só nós, no Grupo Oncoclínicas, mas outras instituições em geral, a SBOC também, tem feito campanhas no sentido de fazer com que as pessoas se deem conta que o câncer não espera, né? Assim como a doença cardiovascular não espera e outras doenças. Então, as pessoas não não procurando, né, fazer os exames básicos que têm que ser feitos, esses diagnósticos se atrasam. E o tempo pode ser uma coisa importante, né, nesse sentido. Essa ideia de que o câncer é uma doença curável é um dos conceitos mais importantes que a gente tem que transmitir, né? A diferença de outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, que assustam menos, mas que são doenças que não têm cura, que vão acompanhar a pessoa pelo resto da vida. O câncer, entretanto, quando diagnosticado precocemente, né, ele pode fazer parte do passado daquela pessoa depois de um tratamento inicial. Então, esse é um conceito que eu acho que é importante a gente destacar, né? E esta pandemia está atrapalhando isso. Então, a gente deve, sim, fazer esse trabalho de estimular as pessoas a falarem com seus médicos e, eventualmente, procurarem atenção, né? Tu concorda com esse tipo de conduta, correto? Claro. Você veja, você estava falando que as pessoas de doenças que não têm cura e o câncer tem esse estigma, não é? Você pega, às vezes, uma paciente que teve um tumor de mama de 0,5 centímetro, que opera e muitas vezes não precisa de mais nenhum tratamento, índices de cura altíssimos. E você vê essa paciente está com excesso de peso, é uma mulher sedentária, que não faz nenhum tipo de exercício,
o pai morreu com 50 anos de ataque cardíaco. E eu costumo dizer para as pessoas, não perca o medo do câncer, você tem que ter medo do coração, porque você tem vários fatores de risco para doença cardíaca. Você aí pode ter um problema muito mais sério, né? Hipertensão, diabetes, que pode se complicar com morte súbita até. Né? Claro. E às vezes a pessoa segura ainda aquela palavra. A gordura, que vai ser daqui a uns anos uma outra epidemia, né, que nós vamos viver. Né? E para o câncer é uma... Acho que já estamos vivendo, né? Já, né? Sem dúvida, sem dúvida. Stephen, o que os nossos pacientes estão perguntando para o doutor? Stephen? Bom, Drauzio, sim, ó, enquanto o Stephen se reconecta, né, nós tivemos a ideia de perguntar para alguns pacientes o que eventualmente eles gostariam de, né, saber de ti. Né? Isto é uma maneira, digamos assim, artesanal de fazer as coisas né, virtualmente, mas ao vivo. Né? E tem várias perguntas interessantes aqui em relação ao câncer de uma forma geral, né, que não necessariamente tem a ver... Que não necessariamente tem a ver... Isso. Né? Mas eu estava começando a fazer as perguntas que os nossos pacientes estavam fazendo, Stephen, que a gente coletou deles, certo? Então, como deixa eu atropelar um pouquinho, uma das perguntas da Lerícia Roso, que é uma jornalista que já entrevistou e gosta muito do Drauzio, já tivemos a oportunidade de também ter contato com ela muitas vezes, ela pergunta, e acha conveniente: pacientes oncológicos devem se vacinar? Eles devem escolher vacina se fosse isso possível? Talvez seja a pergunta que mais está pegando fogo aqui de todas que temos recebendo. Eu acho que devem se vacinar sim e não devem escolher a vacina. A vacina que for administrada, a Coronavac ou a vacina da Oxford, a AstraZeneca, qualquer uma delas. É lógico, se você está fazendo um tratamento agressivo, recebendo quimioterapia, se você passou por um transplante de medula óssea, situações que provocam alterações muito importantes na imunidade, se você passou por isso ou está sendo tratado, você tem um médico. E aí tem que ouvir a opinião dele para escolher o melhor momento para a vacinação. Mas o fato de ter tido câncer não altera em nada a necessidade da vacina. Na verdade, até prioridade, né? O Ministério da Saúde publicou e quem fez quimioterapia ou radioterapia nos últimos 6 meses pode aplicar por prioridade quando iniciar essa faixa. Se é um bom critério ou não é outra discussão, mas está na lista, portanto, os pacientes têm que se vacinar. É complicado, né, Stephen? Porque você veja o seguinte, você pega uma mulher, ou pega um senhor de 70 anos de idade, ou de 50 anos de idade. Ele aparece lá com um anátomo patológico que ele tirou um carcinoma basocelular nas costas. Para quem não é oncologista, carcinoma basocelular, um tumor de pele, maligno, mas se você retira cirurgicamente, cirurgias econômicas até, se cura definitivamente. É um tumor que não dá metástase, ele não se espalha para outros órgãos. E aí você vai dizer, essa pessoa tirou um carcinoma basocelular 20 anos atrás, ele tem que ter prioridade? É difícil. Não tem que ter prioridade, não teria que ter. Mas você veja, com esses processos de vacinação, quando não tem vacinas, que é a primeira vez que nós estamos vivendo isso, são problemáticos, não é? Você diz, bom, quem teve câncer pode tomar vacina, mas quem vai julgar se esse tipo de câncer que ele teve coloca a vida dele em risco, deprime a imunidade? É a enfermeira que está lá na sala de vacinação, é o técnico de enfermagem que está na sala de vacinação? Complicado, né? Aí você diz, não, tem que levar atestado médico, o médico tem que atestar. Bom, tudo bem. Então, você imagina a quantidade de gente que vai precisar de atestado médico. Para quem tem médico particular, tudo bem. Manda um WhatsApp, o médico faz, ele paga, manda para casa, se pega lá no consultório, está resolvido o problema. Para quem depende do SUS,
Você tem que conseguir uma consulta no SUS para ir conseguir um atestado. Tudo difícil, nada é simples, né? É um problema de um tamanho, né, monumental, né? E a mesma coisa acontece com as outras populações de risco. Nem todo mundo tem o mesmo grau de risco, então esse é um problema que a gente vai ter que, como sociedade, ir trabalhando com muito cuidado e muita paciência, né? Coisa que às vezes está faltando muito no nosso meio. Mas tem uma pergunta muito difícil aqui, Drauzio, tá? E eu quero que tu pense bem antes de responder ela, tá certo? Tem muitas pessoas aqui que eventualmente têm interesses particulares nesse sentido. E uma das perguntas que nos fizeram os pacientes é se é verdade que o churrasco causa câncer. Então, eu te peço que talvez não possa vir para o Rio Grande do Sul de novo, né? Eu te peço que tu use toda a tua diplomacia, tá certo? Né? Para responder isso com todo cuidado, tá certo? Olha, nós tivemos uma época, eu lembro bem, quando eu comecei a fazer oncologia nos anos 70, em que se discutia a seguinte situação. Os japoneses, caracteristicamente, têm uma incidência aumentada de câncer de estômago, mas tem pouco câncer, tem um número muito menor de tumores do intestino. Então, tumor alto, grande incidência no estômago, pequena no intestino. Os americanos, ao contrário, muito tumor no intestino e menos tumores no estômago. Então, se dizia o seguinte, é que os americanos comem muita carne, e a carne é que provoca o câncer do intestino. E os japoneses, mais peixe, etc., têm tumor de estômago, mas não tem tumor no intestino. Isso vem de uma ideologia, que é a mesma ideologia que foi criada em relação ao colesterol. Nos anos 50, começamos a ver, nos Estados Unidos, começaram a acontecer infartos do miocárdio. Então, houve um aumento na população. E a sociedade começou a cobrar dos serviços de saúde. O que está acontecendo aqui? Especialmente porque o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, que era um herói de guerra, teve um infarto e abriu para a população, na imprensa e tudo, que ele tinha tido um infarto, coisa que na época os governantes se escondiam. E aí, o que fizeram os americanos? Falaram, não, naquela época o colesterol já estava começando a ser conhecido, disseram a carne tem colesterol. Quanto mais colesterol, mais ataque cardíaco. Então, quem come carne vai ter ataque cardíaco. Olha o tamanho do engano que foi esse. O que aconteceu lá? Caiu o consumo de gordura no país. Claramente, está mais do que documentado. E o que aconteceu ao mesmo tempo, à medida que caía o consumo de gordura? A obesidade americana virou uma epidemia gravíssima. Hoje eles têm 76% dos americanos estão acima do peso. Obesos são 40% dos adultos. E 10% dos adultos são grandes obesos. Olha o que deu você aplicar a ideologia, uma coisa que parece que tem lógica, mas não foi comprovada cientificamente. Eu, todas as vezes que vi os dados relacionando quantidade de carne comida por uma população, ingerida por uma população, os finlandeses, por exemplo, têm uma incidência maior de câncer de intestino, porque são muito carnívoros. Eu acho que esses trabalhos sobre dieta são trabalhos dificílimos de fazer, dificílimos. Eu perguntaria a quem me fez essa pergunta, você lembra o que você comeu sexta-feira no almoço? Talvez você lembre domingo, que é um dia especial, mas sexta-feira, quinta-feira. É muito difícil você fazer esse tipo de levantamento, de modo que as pessoas forneçam dados que são confiáveis cientificamente. Por isso, continue comendo churrasco à vontade. O que não pode fazer na dieta, o que é? É você ter uma dieta restrita. Você quer comer picanha no almoço?
Picanha no almoço, picanha no jantar, no outro dia picanha. Aí não dá. Aí não dá. Aí vai além ter de ser problema, muito, mas isso além de ser muito, Aí tem que ter um nome, muito né? economicamente inviável. inviável. O preço que tem tá, um nome disso, é muito rico quem pode fazer isso, né? Não, mas assim, falando sério, eu acho que é o recado para todos os que estão ouvindo, né, alinhado com o que o Drauzio está dizendo, é que as informações científicas que a gente tem em relação à dieta não permitem a gente fazer esse tipo de relação. Câncer é multifatorial, tem muitas coisas que intervêm, né, na gênese de um tumor. E se a gente tem que fazer uma recomendação em relação à dieta, é que a dieta tem que ser uma dieta balanceada, sem exageros, não precisa excluir nada, não precisa parar de comer açúcar, que é outra coisa que talvez tu queiras mencionar, que tem muita gente dizendo se come açúcar está alimentando o tumor, etc. e tal, né? Uma dieta normal, né, eventualmente vai ser melhor do que tu restringir, né, qualquer um dos alimentos especificamente. Existe também uma percepção, e as pessoas têm a tendência de querer simplificar, tipo, não tenho história familiar, eu não tenho fator de risco, então não tenho que me preocupar. Não, ao contrário. Na verdade, apesar de não haver fator de risco, apesar de não ter história familiar, existe toda uma rotina de um comportamento adequado e de triagens pertinentes. Agora, atividade física é uma coisa que também... E se por outro lado, aparentemente, a gente tem quantidade suficiente de informação que aponta na direção que a atividade física regular pode beneficiar as pessoas. O Drauzio, eu sei que é um atleta, ele... apesar de estar com 49, 50 anos agora, não é isso aí, Drauzio? Ainda executa suas atividades com toda a disciplina. Apesar dos 50 anos, né? Apesar dos 50 anos. Olha, eu estou absolutamente convencido, não só em relação ao câncer, porque as evidências têm se acumulado. É uma coisa tão curiosa, não é, Stephen? Vocês trabalham muito com câncer de mama e eu também aqui. Você pega uma mulher que está levando a vida dela normal. Vai lá, faz uma mamografia, parece um tumor na mama. E aí você diz, olha, você vai ter que fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E essas mulheres, mulheres normais, que não estavam tocando a vida, com outras preocupações, de repente têm que passar por esse calvário, vamos chamar assim, de tratamentos agressivos. E elas fazem com todo rigor. Perdem cabelo, ficam nauseadas, mas vão até o final do tratamento. Aí, quando acaba o tratamento, você diz, olha, os estudos têm demonstrado que mulheres nesse tipo de situação, que não faziam exercício antes, que a partir daí, quando começam a andar no total de pelo menos 40 minutos, 5 vezes por semana, que vai dar 5 vezes, dá 2 dias de folga ainda, não é? E que isso reduz o risco da doença recidivar. Todo o tratamento que ela fez foi para evitar que a doença voltasse. E aí você diz, isso aí pode dar cerca de 30% de redução de risco. Lógico que isso varia de uma pessoa para outra, etc. Ninguém faz. Não faz sentido nenhum. Em câncer de intestino, a mesma coisa. Acabou, operou, fez quimioterapia, etc. Você diz, tem que andar 30, 40 minutos por dia. Ninguém faz. É impressionante a restrição, a dificuldade que nós temos. E a dificuldade que nós temos, eu acho que tem razões evolutivas. Por que é chato você levar a criança no zoológico? Porque você para na frente da jaula do leão, ele está parado. Você passa a onça está ali no cercado dela, parada. Os bichos não fazem nada, ficam todos parados. E a criança quer ver a girafa correr, não anda. Animal só gasta energia em 3 situações. Eles gastam energia atrás de comida, atrás de sexo ou para fugir de predadores. Só. Porque conseguir alimentos, conseguir energia sempre foi tão difícil na história
do nosso planeta que os animais comem e ficam quietos. Quando eles têm essas 3 necessidades garantidas, eles não fazem nada. Então, quando nós fomos a mesma coisa, como vivíamos na época das cavernas, maior dificuldade para conseguir comida. Quando conseguiam, o que eles faziam? Comiam o máximo possível e depois ficavam parados, ficavam deitados ou sentados, para não gastar energia e não ter fome de novo. Então, quando a gente levanta às 7 horas da manhã ou 6 horas para fazer exercício, cai nos nossos ombros milhões de anos de evolução, que dizem, não, hoje não, fica quieto, descansa um pouco mais. Tá frio. É a maior dificuldade. Tá frio, ou então tá calor. Não, eu não dormi muito bem essa noite. Tem um colega que é psiquiatra que ele menciona que geralmente as pessoas que gostam muito delas acabam dizendo, não, mas eu mereço ficar um pouco mais na cama, eu mereço não fazer isso. É péssimo, então tem que não se gostar um pouco. Não merece nada, você tem que fazer atividade física. Se fosse um comprimido que reduzisse 30% da recidiva, as pessoas tomariam. Mesmo que tivesse toxicidade. Mesmo que desse náusea, vômito. Caminhar não é barato, botar um tênis adequado, tem que achar um local seguro para fazer isso, mas de um jeito ou de outro, as pessoas têm dificuldade de perceber isso. Da mesma maneira que tem dificuldade de botar na disciplina as mulheres menos, os homens um pouco mais, na disciplina de fazer o seu controle adequado. E provavelmente a pandemia assustou mais as pessoas. A Isabel Ferrari, da RBS TV, ela nos faz essa pergunta. Alguma ideia de que isso pode repercutir do ponto de vista de números? Já temos algum levantamento que aponta na direção de quanto que isso possa comprometer anos de vida ganho no futuro, que isso vai pressionar o sistema? Nós sabemos alguns dados hoje. Por exemplo, no Brasil, o número de mamografias caiu para mais de 30%. Mamografia é um exame anual, que a mulher não está sentindo nada, vai lá para tentar fazer o diagnóstico precoce. Ela não previne nada, mas permite diagnosticar esses tumores em fase inicial. A dificuldade para conseguir tratamento quimioterápico e radioterapia pelo SUS é uma dificuldade maior. Nunca foi fácil, mas é uma dificuldade maior nesse momento. A expectativa de vida no Brasil, que vinha aumentando gradativamente, dá uma ideia, eu que aqui sou o mais novinho dos 3, quando eu nasci, a expectativa de vida era de 44 anos. Quer dizer, se minha mãe naquele momento dissesse, meu filho, quantos anos será que ele vai viver? A resposta que ela ouviria seria essa, em média, 44 anos. Nós elevamos essa expectativa de vida para 76 anos no Brasil. E agora estamos vendo a expectativa cair. Caiu nos Estados Unidos 2 anos. 2 anos. Aliás, os Estados Unidos são exemplo do que dinheiro... O pessoal diz que dinheiro não traz felicidade. Mas não traz saúde também, além de não trazer felicidade. Mas voltando ao que a gente estava falando antes, Drauzio, o que tu fazes de exercício? Não que tu seja um modelo, mas qual é que tua rotina diária de exercício? E depois eu te digo por que eu perguntou isso. Eu às vezes fico um pouco de vergonha, porque parece que eu sou exibido, né? Acho que sou um pouco mesmo, mas o fato é que eu estou convencido absolutamente que se você... A gente quer viver muito, né? Todos nós queremos viver muito. Ninguém quer viver pouco. Para mim, 40 anos, 50 tá bom. Não, a gente quer viver muito. Mas não a qualquer preço, né? Se eu disser, você quer viver muito, mas quer ficar numa cama, dependendo dos outros, para te trocar a fralda, para te dar comida na boca, a gente não quer isso, né? Eu estou completamente convencido que se você quer ter um envelhecimento em boas condições, ativo, trabalhando, cuidando da família, fazendo o que você faz aos 40, 50 anos, aos 70, 80 anos, tem que ter atividade física. Sem atividade física é muito difícil. Aí as pessoas falam, mas o Niemeyer nunca fez exercício nenhum, fumava, chegou aos 100 anos. Pô, são tantos que você sabe o nome de quem chegou, né?
Mas eu, quando tinha 50 anos, Carlos, encontrei um amigo 49 eu tinha, na verdade. E encontrei um amigo na cidade, nem lembrava dele, a gente tinha sido colega no passado remoto na escola, ainda primária. Ele era mais velho que eu, nem colega de classe tinha sido. E ele ficou me olhando, na época eu não era conhecido. Quando eu passei, ele me segurou o braço, fez uma pergunta que devia ter uma lei federal que proibisse. Lembra de mim? Isso não devia poder fazer, né? Esse tipo de pergunta. Podia, porque esses caras são sádicos. Eles não te dão uma dica. Eles seguram o teu braço e ficam ali, eles ficam saboreando o seu constrangimento de não lembrar quem ele é. Mas aí, ele tinha sido meu colega no passado e começamos a conversar. Na hora que eu fui embora, me despedi dele, ele disse, quantos anos você tem? Falei, 49 anos. Ele falou, 49? O ano que vem, 50 anos. É aí que começa a decadência do homem. Simpático, né? Eu fiquei... Pô, eu estava trabalhando feito louco, cheio de projetos, produzindo. Falei, não, para mim não vai chegar aos 50 anos. E aí, aos 50 anos, eu tomei uma decisão. Nessa época, ia muito a Nova York, a trabalho, e eu via as pessoas correndo. Lá em Nova York tinha uma maratona, que era no mês de novembro. E eu estava no fim do ano. Falei, eu vou correr a maratona de Nova York no ano que vem. Eu corria de brincadeira, fim de semana, um fim de semana sim, 3 não. E aí comecei a treinar. E corri essa primeira maratona com 50 anos. E desde então não parei mais. Estava inscrito numa maratona no ano passado, que foi suspensa. Que vantagem eu levo nisso? Não sei. O fato é que faço 78 anos de idade agora, em atividade plena, eu não tenho nenhuma restrição, não tenho nenhum problema de saúde, não tomo remédio, talvez a genética tenha me ajudado, mas eu peso 2 quilos mais do que quando eu saí da faculdade de medicina. Então, eu acho que a atividade física você não faz porque eu vou ficar forte ou não vou morrer, porque pode ser que eu morra amanhã. Você fala, pô, o cara disse que aí, olha, estava tudo bem e morrendo de infarto. Mas pode ser. Mas o fato é que até hoje eu estou assim, estou legal, estou tocando a vida. A outra vantagem que o Drauzio me confidenciou numa das nossas viagens de avião é que outra vantagem de continuar correndo e fazendo exercício, que na categoria dele, ele, como é o mais velho, ele sempre termina sendo o primeiro lugar das maratonas. No Brasil, no Brasil. Era muito mais competitivo antes, né? No Brasil, em geral, eu ganho para a minha idade, mas aí fora não. Aí tem uns senhores de 80 e tantos anos, mulheres de 90 anos, correndo maratonas. Mudou muito. Isso. Stephen. Essa primeira que eu corri, Carlos, foi em 93. A Maratona de Nova York tinha 11 mil corredores. Você se inscrevia, ia lá e corria. Agora, sabe quanto se inscreve? Esse ano passado, 220 mil. Eles selecionam 40 mil, porque não dá para pôr. Classificação, claro, tem que ter, sem dúvida. 200 e tantos mil idiotas para correr pela cidade. Não, mas me disseram assim, o que eu queria que tu me dissesse, que todo mundo aprendesse aqui, que é um exemplo de espírito, como é que tu treina, porque em algum momento eu ouvi, e a minha mulher me enlouqueceu com essa informação, porque ela também faz muito exercício, né? Que tu sobe não sei quantos andares todos os dias de manhã e desce para treinar nessa situação, correto? Agora, eu sempre fiz isso. Aprendi com um paciente meu, que tinha 70 anos na época. Eu achava ele muito velho, mas ele era forte, sabe? Você pegava a perna dele, parece que era de madeira a perna dele. E ele me ensinou essa coisa de subir escada. E eu passei a fazer isso já há muito tempo. Agora, na pandemia, está sendo muito mais útil também. Eu subo e aí eu desço do elevador, porque na descida se machuca o joelho e não faz exercício, né? E aí eu subo e desço várias vezes. Muito bem, já é um exemplo para muita gente, né? Stephen. Só tem que ouvir e repetir. Eu vou
tentar listar algumas perguntas que a gente tem recebendo aqui para prestigiar o pessoal que está participando. Tem muita gente participando. Uma pergunta interessante veio da Mônica Rossi, da SBT aqui do Rio Grande do Sul, que ela chama atenção para aqueles pacientes que estão em tratamento e têm uma rotina de alguns exames de segmento que devem fazer, e eles estão morrendo de medo de fazer exame. O que podemos dizer para essas pessoas, no sentido de dar tranquilidade de que quando o exame é bem indicado e no local bem indicado, isso pode ajudá-los, e ao mesmo tempo entender, acolhê-los dessa angústia? Eu acho que tem que conversar com o médico que pediu os exames, né? Porque na oncologia há exames que são absolutamente fundamentais e muito importante que se faça naquela época, não adie esses exames. Há outros que podem ser adiados. Às vezes você adiar uma mamografia 2, 3 meses, ou um PSA para quem... o exame para próstata, para quem vem com exames normais, ou mesmo uma consulta, um exame ginecológico com o Papa Nicolau, etc. Algumas vezes isso pode ser adiado. O médico tem condição de dizer, olha, vamos esperar um pouco, que nós estamos numa situação muito grave da epidemia e isso pode ser adiado. Agora, deixar por conta própria, adiar o exame para quem tem câncer ou teve câncer, tem que fazer os controles, deixar por conta própria, isso não. Os lugares, os hospitais, que os exames são feitos, todos os cuidados, as pessoas não pegam o Covid assim. Você pega Covid no bar, no restaurante, naquele jantarzinho íntimo, 2 ou 3 casais... Todos estão tomando todos os cuidados, chega em casa, tira a máscara, e é assim que os 6 se infectam, né? Isso. O Tiziano Osório, aqui da Zero Hora, está perguntando se tem algum tipo de tumor, câncer, que seja mais prejudicial para os pacientes que contraem coronavírus. Olha, não conheço nada, nunca li nenhum artigo relacionando Covid com qualquer tipo de tumor. E não tem lógica também, porque isso é um vírus que provoca um quadro que não é um vírus que a gente chama de oncogênico, não é um vírus que aumenta o risco de desenvolver câncer, como existem outros, o papilomavírus, por exemplo, não é? Que provoca condilomas, e provoca esse vírus ginecológico, né, que muitas vezes provoca lesões no colo do útero. O coronavírus não tem nenhuma propriedade oncogênica. Tá bom. Fala, Stephen. Sim, eu estava dizendo, uma das coisas que chama atenção é que às vezes a gente fala, explica e tenta explicar para os pacientes, mas eles têm muita dificuldade de entender o que significa isolamento social, o que significa se cuidar. Eu cheguei a mencionar que uma paciente, até escrevi sobre isso, uma paciente disse para mim, doutor, eu me contaminei do coronavírus, passei muito mal, a família ficou doente e eu me cuidei o tempo todo. Disse, olha, em algum lugar a senhora se contaminou. Bom, talvez tenha sido no bingo. Disse, não, como assim? Como se cuidar e ter ido no bingo? É incompatível bingo e se cuidar na mesma frase. O que a gente pode fazer para melhorar isso, encher as pessoas passarem a entender exatamente o conceito de o que é seguro e o que não é seguro? É um tremendo desafio, mas evidentemente ter o expertise em comunicação pode nos ajudar um pouco a sair dessa sinuca. Olha, Stephen, eu sou testemunha ocular, fui testemunha ocular do nascimento da epidemia de AIDS no Brasil, nos anos 80, iníciozinho, 81, 82, 83. E quando apareceu a AIDS, o que se dizia? Não, o sexo, tem que parar de fazer sexo. O Papa dizia que sexo só depois do casamento e nunca fora dele. Bom, perfeito, né? Lógico, se fosse assim, estava resolvido o problema da epidemia. O problema é que as pessoas não obedecem, né? E aí, o que foi fundamental dizer? Porque se você diz, não pode fazer sexo, aí o cara fala, bom, não pode, então pode tudo. Quando não pode nada, pode tudo, né?
E aí como é que foi dada essa orientação pela Organização Mundial da Saúde e por todos, se dizer o que pode fazer e o que não pode fazer. E naquela época a gente dizia o quê? Penetração sem preservativo é prática de risco. Se não houver penetração, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Então, as pessoas que não queriam se infectar, queriam ter segurança, sabiam exatamente o que fazer. Nessa epidemia, correu muito solto isso. Primeiro, o vírus sobrevive em superfícies. 5, 6 dias até. Pronto. Virou um inferno, né? Porque chegava a comida, a compra do supermercado, vinha num saco plástico, as pessoas jogavam álcool gel, passavam tudo, depois passavam na mão, aí virava o saco do avesso, jogava fora, aí lavavam tomate por tomate, pepino por pepino, maçã por maçã, tudo inferno. Lavavam um pote de álcool gel, é verdade. O frasco de álcool gel era lavado. Pois é, e lavavam com água e sabão, fruta por fruta, tomate por tomate, cenoura por cenoura. Hoje a gente sabe que essa transmissão por superfície de contato é muito pouco frequente, é rara, na verdade. É evidente que eu estou aqui na mesa, chega alguém, espirra na mesa, eu passo a mão e depois levo a mão na boca. Também a gente não costuma fazer isso, né? Aí tem risco, claro. Mas nessa coisa normal, não precisa lavar nada, lava o tomate, que não vai comer tomate sujo. Mas não há nenhuma razão para esse tipo de preocupação. Segundo, ao ar livre, o risco é pequeno se você tiver de máscara. 2 pessoas de máscara ao ar livre tem risco pequeno de passar uma para a outra. Por que não se fala isso em campanhas? Olha, pode ir ao ar livre, porque você vê o que acontece, né? Vem esses lockdowns, fecham os parques. Eu acho que devia explicar para as pessoas o seguinte: vai para o parque, não tem problema. O problema qual é? Se você encontra amiga, abraça, beija. Se você encontra um amigo e vai tomar uma cerveja no bar, esse é o problema. Mas enquanto você está ao ar livre, a transmissão é muito pouco frequente. Agora, você está num ambiente fechado, muda tudo. Aí muda tudo, aí o risco é alto. E aí você diz, mas eu estava de máscara, mas você vai ver direito, na hora do café, você tomou um cafezinho, estava sem máscara naquela hora, depois demorou para colocar a máscara outra vez. Aí é que as pessoas correm o risco mesmo. Nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo, meses, talvez anos, meses e meses. Nós temos que aprender a nos comportar para não correr risco. E diminuir um pouco a paranoia também, né, Drauzio, nesse sentido. O cuidado vai precisar ser acompanhado por todos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta difícil, né? E esta aqui um pouco, obviamente, mais séria também. Se o churrasco está permitido, o que a gente faz com o chimarrão? Olha lá o que tu vai dizer. Olha lá o que tu vai dizer, tá certo? Você sabe que tem uma cidade no Rio Grande do Sul, vocês conhecem muito bem, que é Vacaria. Eu conheci essa cidade nos anos 60. Vacaria tem uma igreja maravilhosa, é uma igreja de pedra. A cidade é um brinco, não sei como está agora, que há muitos anos eu não vou. E uma vez eu estive aí para fazer uma gravação, depois escrevi um artigo na Folha e escrevi que nós andamos pelo interior, o carro passando pelo interior, e estava muito frio, e a cidade, assim, todas aquelas cidadezinhas pequenas em volta de Vacaria, todas elas sem ninguém, sabe? E eu disse, nossa, esse horário, era umas 6 horas da tarde, à noite caindo, falei, é de cortar os pulsos. E um jornalista, um radialista da região, leu isso que eu tinha escrito. E, nossa, parece que eu estava menosprezando aquelas pessoas, não era isso que eu estava querendo dizer. Então, agora eu vou tomar o máximo de cuidado possível. Por isso que eu te avisei, que era uma pergunta difícil, tem que usar toda a tua diplomacia, que eu sei que tu tem, né? Olha, não existe nenhuma demonstração de que o chimarrão
cause qualquer problema. Há uma discussão a respeito da temperatura, não só do chimarrão, como de qualquer líquido, né? Temperatura muito alta, você pode agredir o epitélio da boca, da faringe, e do esôfago, e isso não é uma coisa boa. Por outro lado, também chimarrão é uma bebida que se toma quente, né? E aí fica difícil. Mas eu acho que tomar muito quente, você deve evitar, sabe? Acho que tem que se acostumar com uma temperatura um pouquinho mais baixa e tomar devagar também, né? Tomar lentamente, que é o que a maioria faz, né? Bom senso. Bom senso é tudo. Né? O que não pode agora, Desculpa? é compartilhar. O que não pode agora é compartilhar, chamar como era um hábito. As pessoas ainda recebem a visita e compartilham. Talvez esse seja um hábito que seja extinto. Durante muito tempo não vai se poder fazer. Sem dúvida. Drauzio, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já abordou, né, perifericamente, mas assim, isso vem de um paciente, na realidade, e que ele diz, eu vou te fazer a pergunta exatamente como ele perguntou. Por que a maioria dos casos de câncer são descobertos tardiamente? Tá? Eu não sei se eu concordo exatamente com a situação, né, com a pergunta, mas eu gostaria de te dar a oportunidade de responder para este paciente. Olha, na verdade, o que a gente chama de câncer é um nome genérico, né? Não é muito diferente de você falar de infecção. Quando se diz infecção, pode ser infecção por bactéria, infecção por vírus, infecção por fungo. O câncer é mais ou menos assim. Você pega um câncer de estômago e compara com um câncer de cérebro, por exemplo, são duas doenças que não têm nada a ver com a outra. A única semelhança é que elas têm uma célula maligna. Essa é a única semelhança. O resto é tudo. É querer comparar insuficiência hepática com insuficiência cardíaca. Ou talvez a diferença seja até maior. Então, alguns tipos de tumor nós temos acesso fácil. Os tumores de pele, por exemplo. Para alguns nós temos exames de rotina que ajudam muito, como é o caso da mamografia, no caso do câncer de mama, o exame ginecológico periódico, no caso dos tumores ginecológicos, especialmente o tumor de colo uterino. É o caso de você acompanhar com exames mais armados, às vezes, não é? Com endoscopias, colonoscopias. No Brasil, nós fazemos colonoscopia, aquele exame que você coloca um aparelho, um endoscópio, pelo intestino, pelo reto, e sobe e olha o cólon por dentro. É um exame que não é só preventivo, que não é só de diagnóstico, ele é preventivo também, porque quase sempre o tumor do intestino nasce em cima de um pólipo, de uma pequena verruga na mucosa. E na colonoscopia você retira. Então, nesses casos, você tem um acesso mais fácil. Mas há outros tumores que, primeiro, não dão sintoma, só vão dar sintoma em fases mais avançadas. O caso do câncer de pâncreas, por exemplo, que é uma localização difícil, a abordagem cirúrgica é muito complicada ali, porque existem muitas estruturas que são importantíssimas. Tumores de pulmão, que às vezes se estabelecem lentamente, silenciosamente. E o que é pior, às vezes a pessoa faz um raio-x de tórax, o tumor não aparece, e ela vai fazer o diagnóstico depois, mais tarde, quando fizer uma tomografia computadorizada. Então, existem tantas dificuldades na prática, dificuldades de abordagem de determinados órgãos, dificuldade com tumores que não dão sintomas durante muito tempo, e, de fato, existem... muitas vezes o diagnóstico é feito tardiamente. Mas o ponto que eu gostaria de complementar aqui em relação a esta pergunta, tá, é que muitos casos a gente diagnostica, né, hoje em dia mais precocemente, né? Principalmente, por exemplo, assim, câncer de próstata, câncer de mama, que são os tumores mais comuns, se tu vai ver em geral. A gente cada vez mais está diagnosticando esses casos e podem ser diagnosticados precocemente, o que é uma coisa muito boa, porque melhora, obviamente, os resultados, né, do tratamento, né, do
prognóstico dessas pessoas, né? Eu acho que deve ser reforçado, Barros, que não só aumenta a chance de cura, como melhora significativamente o tratamento. Portanto, tem tratamentos menos tóxicos, mais efetivos. Isso é importante para as pessoas lembrar que elas não precisam ter sintomas para procurar fazer seu acompanhamento e, obviamente, não precisam esperar ficar doente para mudar seu estilo de vida. Stephen, deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. Eu canso de ver hoje doentes que trazem de outros médicos uma lista de exames de laboratório. Eu ainda há pouco tempo atrás, umas semanas ou talvez 2 meses atrás, vi um doente que me trouxe um calhamaço assim, havia 83 exames de laboratório. Quando o médico pede 80 exames de laboratório para você, fica desconfiado. Fica desconfiado que ele não é muito competente. Porque cada um de nós aqui pede o quê? Alguns exames, e meia dúzia, 10, 15, vai para exagerar, 20, vai, 80 a gente não pede. 50 a gente não pede. Esses exames, muitas vezes, além de ser um desperdício de dinheiro para o sistema de saúde, porque já eu tenho convênio, mas você paga o convênio, não é a mesma coisa que a água do seu prédio. Você gasta mais, você vai pagar mais por ela também, no condomínio. Então, além disso, desse problema todo, dão uma falsa sensação de segurança. Eu lembro desses doentes, todos os exames estavam normais. O único que não estava normal era a dosagem de cádmio, não, desculpa, de antimônio. Dosagem de antimônio. E ele me perguntou, doutor, esse exame está alterado aí, isso tem algum problema? Eu falei, você vai perguntar para quem te pediu o exame, porque para mim, antimônio era você usava em para-choque de carro antigo, antigamente. E ao contrário. E aí você tem um exame fundamental, como a colonoscopia para uma pessoa de 50 anos, esse não foi pedido. Isso. Não, e outro risco que se tu pede 80 exames, tu corre o risco de um deles não ser normal, né? É muito pouco dosagem de antimônio. E aí o que tu vai fazer com isso? Mas sabe que às vezes... Aliás, vocês podiam... É mais básico. Hein, Steph, um dos dois podia me esclarecer essa questão do antimônio aí? Me dá um minuto para fazer um Google no antimônio, olha, não vou achar ainda. Mas sabe que às vezes faltam coisas mais básicas. Eu atendi um rapaz de 30 anos de idade que foi encaminhado pela mãe dele, que é paciente. Ele tinha perdido uns 6 quilos. E ele disse, olha, fiquei assustado, minha mãe mandou vir aqui porque eu perdi 6 quilos. E ele me trouxe uma lista de 72 exames. Tá? Inclusive um HCG. Estavam pensando que ele pudesse ter uma neoplasia germinativa e ele estranhou que pediram um exame de gravidez para ele. Olha, um marcador tumoral para câncer de ovário, meu Deus do céu. Bom, aí a primeira pergunta que eu fiz, quanto tempo demorou para perder o peso? 6 meses. Bom, 6 quilos, 6 meses. Mudou tua vida? Fizeste alguma coisa diferente? Bom, parei de comer carboidrato e estou correndo 5 vezes por semana. Bom, acabou a consulta, não precisa dizer mais nada. Ele perdeu peso para a saúde, não para a doença. Faltava alguém perguntar para o paciente, fazer uma anamnese, que é óbvio, antes de pedir um monte de exame. Chama muita atenção para isso. Conversa com as pessoas, não há problema nenhum. Isso substitui 75 exames que ele trouxe. Drauzio, eu tenho uma pergunta aqui que é interessante e importante também aqui principalmente para as mulheres brasileiras, né? Outro dia eu estava lendo, talvez tu possas comentar isso aqui, que as sociedades que gastam dinheiro e investem na saúde da mulher, elas são sociedades que têm filhos mais educados e saudáveis e mais produtivos. Então, o benefício de investir na saúde da mulher, né, tem consequências generacionais que, eventualmente, a sociedade se torna melhor, né, naquele momento para o futuro. Então, investir na saúde da mulher é algo muito importante. Talvez tu possa comentar sobre isso depois. Mas aqui fala se existe algum estudo que comprova a eficácia da vacina do HPV contra o câncer de colo de útero. Inúmeros estudos. Hoje não há nenhuma discussão que a vacina do HPV reduz a incidência de câncer uterino. Nenhuma dúvida mais disso.
que ela tem que ser administrada para as meninas antes de começar a vida sexual. A gente já vê as pessoas dizendo, não, mas minha filha tem 9 anos de idade, eu vou dar uma vacina que vai proteger contra uma doença que é sexualmente transmissível. Como é que você faz com uma criança para ensinar a atravessar a rua? Você fala para ela assim, atravessa umas 5, 6 vezes que depois eu vou te ensinar como é que atravessa? Não, você pega a criança pela mão, atravessa uma, atravessa duas, atravessa 10 vezes. E aí você deixa ela atravessar sozinha. Doença sexualmente transmissível, que tem uma vacina como essa, a vacina tem que ser dada antes de iniciar a vida sexual, não há discussão. E aí tem uma outra vantagem. E isso há estudos que mostram que a resposta à vacina do HPV nas crianças mais jovenzinhas, aí de 9, 10 anos de idade, é uma resposta mais potente do que se essa vacina for deixada lá para os 15, 16 anos, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Tu sabes que a gente faz muita pesquisa, né? Há muito tempo. E a Fernanda Schweiter, daqui do Projeto Cura, que está procurando recursos para pesquisa, faz uma pergunta um pouco provocativa. Dr. Drauzio, na sua opinião, o brasileiro vai conseguir entender a importância das pesquisas na luta contra o câncer e outras doenças e começar a ser um pouco mais doador, né? Financiar pesquisas, ou vamos continuar só nesse processo assistencialista que a gente vive? Olha, eu acho que tem 2 lados essa questão. Eu acho que a população agora, por causa da pandemia, entendeu melhor o mecanismo de organização de um trabalho científico, né? Hoje as pessoas falam de estudos fase 3 no botequim, né? Todo mundo que tem acesso à informação sabe o que é um estudo fase 3, pode ter dúvidas, tá? mas ninguém tinha ideia do que era isso, né? Quando vocês falavam no estudo fase 3, estava todo mundo achando que seria um estudo de que tipo, né? Então, eu acho que o conhecimento aumentou. Essa questão da doação no Brasil ainda é muito precária. Os brasileiros, não estou falando das pessoas que não têm condições de doar nada, ao contrário, que teriam que receber até. Estou dizendo as pessoas que enriqueceram no país, que têm uma vida muito privilegiada, porque tudo o que conseguiram na vida foi no país, e eles são capazes de fazer doação para uma universidade pública americana e não fazer doação aqui. Nós não temos essa cultura. Eu acho que isso é falta de cultura, não é que nós temos outra cultura. Nós não temos cultura, e é por isso que a cultura, a pesquisa, o ensino não é valorizado no Brasil como deveria ser. Isso acho que é uma luta importante. longa essa. É uma luta longa, eu acho que todos nós temos que nos juntar nesse sentido, né? Eu acho que a corrupção que a gente vê nessa nossa sociedade, né, de cima para baixo, é uma das coisas que atrapalha muito essa disposição que as pessoas poderiam ter para, né, contribuir, né, como acontece em outros países. Mas eu concordo contigo que é uma luta árdua e de todos nós nesse sentido. Tá? Stephen. Tem uma pergunta que acho que é conveniente até para ilustrar as pessoas. A Carolina Mazzi, do Globo, ela diz, olha, tem pacientes que têm chegado em posto de saúde para ser vacinados e aí dizem que precisa de um atestado do oncologista, do seu médico, dizendo que pode vacinar. Eu sei que nós abordamos isso no início, mas eu gostaria de reforçar e ajudar a Carolina a ilustrar as pessoas sobre a vacina. Eu acho que foi bem colocado. A vacina boa é aquela que estiver mais perto do nosso braço, né? E claro. Não tem contraindicação nenhuma, salvo aquele cenário onde o médico vai avisar, olha, o teu caso especificamente não é para fazer, mas salvo isso... Claro, eu acho que até... Nem papel. E nem falar que teve câncer. Para quê? Se o teu médico se o médico disse, olha, você pode tomar a vacina, está na sua hora de tomar, você tem 75, 76 anos, vai lá tomar vacina, acabou, não tem que discutir os teus problemas de saúde com a pessoa que está vacinando, que você falou com o seu médico. Então, vai discutir com a técnica ou com o técnico que está ali, nem fala, vai lá, toma a vacina, vai embora para casa, tá bom demais.
Eu gostaria de continuar esta conversa, né, durante muito mais tempo, e vocês viram que a gente tenta fazer isto mais sem pressão possível, né, uma conversa, né, entre colegas, tentando abordar alguns assuntos que tragam informação e que eventualmente eduquem, né. Tem muitos aspectos, o Drauzio é uma fonte de conhecimento e de bom senso, que eu acho que todos nós conhecemos, né? Mas, lamentavelmente, a gente tem que interromper. E, antes de fechar, eu queria agradecer a presença de todos. Tem milhares de pessoas participando, muitas perguntas ainda para serem abordadas, né? Mas vai ficar para outra oportunidade. Talvez para o segundo semestre, Drauzio, depois nas consequências desta pandemia, talvez a gente consiga um lugarzinho na tua agenda, né? Mas eu queria de coração queria te agradecer, né? Eu sei o quanto tu és ocupado, né? E eu sei que todas as pessoas que estão participando tiraram algum benefício desta interação. E, de coração, muito obrigado, né? Te cuida, né? Continua fazendo o exercício, tá certo? E nós vamos torcer por ti na próxima maratona. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Stephen. Foi um prazer estar aqui entre dois amigos e ter essa conversa tão informal. E queria dizer, então, no final de tudo, para os meus amigos gaúchos e as minhas amigas gaúchas, que parem de comer churrasco e de tomar chimarrão. Uma brincadeira. Brincadeira, me pode comer churrasco, tomar chimarrão. Olha, isso aí, eu acho que são os dois recados mais importantes, né, que ficam claramente documentados. Isso aqui está gravado, né? Então agora o pessoal vai poder continuar com a vida como ela é, tá certo? Drauzio, muito obrigado. Falar uma coisa dessa não pode me passar nem de avião sobre o Rio Grande do Sul. Tá. Stephen, mais algum comentário para fechar? Não, só agradecer novamente. Nós temos um compromisso de comunicar as pessoas e ajudar as pessoas a passar por esse período que é tenso, é verdade, e passar por uma doença que nós reconhecemos ser um momento muito dramático na vida de todo mundo. Quando a gente oferece o acolhimento da informação, a sensação que a gente tem que estamos atingindo e beneficiando mais gente. E evidentemente, a presença do Drauzio aqui enriquece muito essa iniciativa. Nós não temos nem como agradecer a possibilidade de contar com essa simpatia e essa inspiração que é para todo mundo e todos nós oncologistas, inclusive. Um abraço a todos, agradeço a todo mundo que está assistindo. Eu sinto muito não poder responder todas as perguntas, mas nós vamos fazer um mutirão depois aqui, vamos tentar ajudar aqueles que ficaram sem espaço, mas era numa hora e tivemos que trabalhar nessa hora. Muito obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Várias mensagens de adorei e gostamos muito, Barros. Cumprimos a tarefa. Até a próxima aí também. Um abraço. Nós estamos na... Já saímos do... Não sei, mas esse nosso pós-créditos aqui também dá um recado bom, né? A gente tem que sempre agradecer ao pessoal que participou e... Sem dúvida. Tu tem que ver o que houve com o teu som aí, hein? Não sei, eu vou tentar fazer uma mudança de microfone. Valeu, um abraço. Tá bom, um abraço.